Esse é o vídeo que o pessoal tá mais ansioso, e eu entendo por quê. Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês é o João Carlos e pessoal, eu já quero começar esse vídeo falando o seguinte: sinto muito pelo atraso enorme que esse vídeo teve, sério mesmo. Sério, cara, você não tem noção. Então, esse vídeo é a continuação dos vídeos de fangames cancelados de FNAF. E cara, sério, por que Pop Ghost tem tanto jogo cancelado? O motivo do vídeo ter atrasado, esse vídeo no caso ter atrasado, além de alguns problemas que eu já citei anteriormente, como falta de tempo e tal, tá bem... Cara, eu tava muito confuso. Por que, João Carlos? Por que eu estava confuso? Então, é porque eu descobri que Pop Ghost tem mais jogos cancelados. Sério, tem Pop Ghost Griffin, que é Pop Ghost sim, praticamente. Tem Pop Ghost Zero, não tô zoando, tem Pop Ghost Zero. E tem... cara, sério mesmo? Qual é o... Mano, como isso é possível? Bem... mas vamos começar esse vídeo. Pessoal, hoje vamos falar sobre Pop Ghost 2015. Pop Ghost 2015? João Carlos, como assim? Então, pode chamar isso de Pop Ghost Beta, porque nesse vídeo eu vou contar a primeira versão de Pop Ghost, saca? Então, prepare uma pipoca, prepare um lanche, porque esse vídeo vai ser bem simples, eu acho. Então vamos nessa. Vamos começar com a fanfic. Ué, João Carlos, fanfic? Sim, porque... vou falar isso daqui. Kenny Carter, ele, na época que Pop Ghost foi criado, que ele teve a oportunidade de fazer Pop Ghost, ele é muito fã de FNAF, tanto que Pop Ghost surgiu através de uma teoria que ele teve quando criança, igual o Pop He-Man praticamente. Pop He-Man, a fã história de FNAF que eu pensei e tal, sabe? Que eu criei no caso. E o cara é tão fã mesmo que ele até fez um podcast sobre FNAF, saca? Junto com algumas pessoas da comunidade FNAF, artistas, dubladores até FNAF e tal, saca? E praticamente o cara quer fazer um jogo sobre a sua teoria, praticamente. E assim surgiu o Pop Ghost, a ideia de Pop Ghost no caso. Essa versão de 2015, que é a versão beta de Pop Ghost, quando o Pop Ghost saiu e tal, parece estar bem, saca, ponta em questão da ideia em si, saca? No que ia ser e tal, saca? Só que ele descartou tudo isso, provavelmente porque ele viu o que estava acontecendo sobre essa ideia. E sério, é um fanfic. Vou contar pra vocês a história desse Pop Ghost versão 2015, saca? Pode chamar só de Pop Ghost Beta porque é mais direto e tal, saca? E também é o que realmente é. Então, João Carlos, isso aqui não é uma fangame final cansada. É sim, porque... tipo assim, é praticamente o que seria outro jogo, praticamente. E eu vou contar pra vocês como seria essa versão. Pop Ghost 2015 ia contar a história de Mike Smith Jr., o filho de Mike Smith de FNAF 1. Se você aqui não se lembra, Mike Smith é o nome falso do Michael Afton que ele usou em FNAF 1. Só que na época a gente não sabia disso. Mike Smith só foi citado em FNAF Sister Location, que foi em 2016. Então todo mundo achava que os protagonistas de FNAF anteriores eram pessoas realmente reais, saca? Não só nomes falsos. E praticamente o que aconteceu é o seguinte: o Mike Smith Jr., ele pensou o seguinte: cara, eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei o que eu posso fazer na minha vida. Eu ouvi histórias do meu pai sobre uma pizzaria amaldiçoada, então eu quero fazer isso. Eu vou ir atrás de uma pizzaria do mal com animatrões e vou querer morrer mesmo para ganhar um dinheiro no final de semana. Vai ser legal. Resumindo, ele foi trabalhar na pizzaria do Pop Ghost porque ele queria saber como é que o seu pai se sentia e tal, saca? É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. E no jogo tem o seguinte: o Mike Smith Jr., vou chamar só de Mike Smith mesmo, ele praticamente ia ter uma relação com o Fritz. Não uma relação de amor, nem de LGBT, nem de... praticamente seria o seguinte: o Mike Smith Jr. e o Fritz, que é o dono da pista do Pop Ghost, iam ter meio com a conexão psíquica, não posso falar isso, mas é uma conexão psíquica praticamente. João Carlos, como assim? Então, vou explicar. Eles iam ter meio com uma relação, e isso ia dar a oportunidade que isso ia causar que o Mike Smith pudesse ver o Jim Stone, que pra quem não sabe, é um animatrônico que parece com o Stone, aquele corvo no
Pop Goes, só que em forma diferente, parecendo gelo, pelo que eu me lembro. E praticamente isso ia ser porque, bem, no Pop Goes final, essa ideia foi um pouco pra frente, só que ao invés de ser essa relação, não é muito bem isso, sim. No Pop Goes final, saca? A versão final que lançou, o Pop Goes que a gente tem no caso, o protagonista do Pop Goes normal, que foi quando lançou e tal, é um robô, saca? E o Fritz, a relação que tem com o criador e a gente é praticamente a criação dele, acaba se tornando o Greenstone, saca? E o motivo da gente ver ele e tal é porque a gente é uma máquina e a gente tem meio que esses negócios de ser meio. Como posso dizer? É o bem estranho, saca? Só que é algo que na versão final até que faz mais sentido e tal. Só que aqui não faz muito sentido, não, na minha visão. Mas praticamente, essa coisa, esse Greenstone, ia servir pra poder ajudar a gente, saca? Tipo assim, ia ser algo do bem que seria a nossa visão e. Na versão final, é simplesmente a nossa visão sobre o local. Isso surgiu através da visão que a gente tem sobre o local e tal, que é um lugar seguro. E o Fritz, praticamente ser um cara do bem e tal, e ele tá nos ajudando. É praticamente a forma pura que a gente vê aquele local, saca? Isso é na versão final, e aqui é como se fosse a personificação da nossa relação com o Fritz, praticamente. Só que na sexta noite, que é a noite 5 praticamente, esse é o final do jogo praticamente, a gente escutar um som muito alto vindo na pizzaria. E aparece meio que uma cartinha, pelo que eu me lembro. Não sei se é uma cartinha, mas parece que, tipo assim, se é meio que alguma coisa que ia aparecer, que essa é a mensagem do Papo Fritz, que seria algo como... Eu esqueci. Mas seria algo como o Fritz pedindo perdão pra gente, porque o Fritz acaba cometendo quase vezes de Sayori, saca? Ou seja, ele se elimina praticamente. Por que ele faz isso, João Carlos? Viu a novela? Não. É porque praticamente descobre que o Backrapt que existia nessa versão ainda praticamente, quer dizer, ele sabia que a filha dele, isso tá na versão final. Só que ele descobriu que o Backrapt estava sendo feito. E pra quem aqui sabe, Pop Goes, o Backrapt não pode ser feito nem a pau, porque senão já é o jogo praticamente. E que a filha dele queria o matar. Sim, esse é praticamente o objetivo do Backrapt. Até aqui tava isso, saca? E praticamente o Fritz cometeu suicídio. Saca? Não sei se o YouTube vai fazer alguma coisa em relação a isso, mas ele cometeu. Ele se eliminou por causa disso, saca? E isso ia causar meio que um dano na conexão que a gente tem com o Fritz, saca? A mentalidade de Max Smith ia ficar muito danificada com isso, ia perder a sanidade. E o Greenstone, que é o Stone de gelo, o Corvo de gelo no caso, ia se tornar um outro personagem, que seria a versão, como posso dizer, praticamente a personificação da nossa perca de sanidade, praticamente. Que ia se tornar, esqueci o nome, mas praticamente um Stone que parece que surgiu de um cemitério, saca? E até carrega uma placa escrito Rip Fritz, saca? E praticamente esse Stone ia tentar nos matar junto com os outros animatronics. E o jogo acaba com o Max Smith saindo do local, só que foi muito louco praticamente, ele fica insano devido à perca de sanidade. E a gente vê um jornal falando que o que o Fritz se matou. E esse é o fim do jogo. Jogo, Carlos, é só isso? Sim. Esse é o plot do jogo. As mudanças que a gente tem aqui é o seguinte. Além do protagonismo, que na versão final foi um robô que o Fritz criou ao invés do Max Smith Jr., também temos algumas mudanças. Aqui nessa versão, o animatronic que mostra estava incluído. Para quem aqui não sabe, em Pop Goes a gente ia ter um animatronic que mostra que ia ser um dos personagens principais, só que foi deletado. E o único modelo que a gente tem dele sobre o jogo todo é um modelo feito por brincadeira pelos desenvolvedores, saca? Então a gente nunca viu ele pessoalmente. Apesar de ter sido reutilizado para o Pop Goes Evergreen e para o Pop Goes, saca? Para os minigames de Pop Goes. Pelo que eu sei, o easter egg da Puppet que ia ter, Pop Goes teve alguns easter eggs deletados, iam estar aqui, mas na versão final foram deletados. E até onde me lembro é isso. Pô, João Carlos, é só isso? E as mecânicas e tal? Então, infelizmente, eu não sei. Olha só, a gente tem um documento praticamente sobre as coisas que tem sobre Pop Goes e tal. Essa versão, no caso Pop Goes. E eu não consegui traduzir tudo, saca? Mas pelo que eu posso ver, algumas coisas são bem diferentes pela quantidade de texto e tal, saca? Mas é isso que importa. Isso que eu falei é praticamente o mais importante, até onde eu sei. João Carlos, e o Simon? O
saca, o Popeye e tal, ele está aqui? Então, pelo que eu vi, vou confirmar isso aqui. Então, o Simon, que seu Popeye em Pop Goes, praticamente, não totalmente Popeye, mas é uma inteligência artificial com base no Popeye, é algo bem bizarro, mas tipo assim, nessa versão, na versão beta, ele é chamado de Wake Fitzgerald, saca? Que é uma piada com o fato de que ele ajudou o Fritz a voltar à vida praticamente. E ele não existia. Pera, como assim, João Carlos? Me explique. Então, o Simon mesmo, esse nome que eu citei, seria do próprio Popeye nesse universo, saca? Que na época a gente não tinha um nome, então o pessoal dava muitos apelidos. Fritz, Brad, essas coisas, saca? E aqui o nome dele seria Wake Fitzgerald, saca? O irmão de Jamie Fitzgerald. Depois ser o Fritz, saca? E o Simon em si, que é o animatronic no caso, não existia. E pelo que eu também vi, foi nessa versão que... Isso é uma curiosidade, mas no meio de Pop Goes, eu não sabia qual parte isso foi, mas parece que nessa parte aqui, nessa versão beta, os minigames do jogo não iam ser aqueles que a gente tem na versão final, que é o seguinte: a gente anda por aí e praticamente... saca? Que damos um animatronic da Fed Fast pista no Final Fantasy 2 e acabou. Não, ia ser bem diferente. Na versão que nós íamos ter nessa fangame e que foi descartada, seria a seguinte: lutas entre robôs, saca? Sim, a gente ia ter uma luta entre robôs e se para você vencesse todos, você ia ter o final verdadeiro, praticamente. Final verdadeiro, João Carlos? Bem, é mais ou menos isso, saca? É o seguinte: a Puppet, que está aí aqui no caso, ela ia enviar um robô e o Fritz no caso que a gente ia jogar, íamos enviar um mini robô e a gente ia entrar numa luta e quem saísse melhor ia ter praticamente o final verdadeiro praticamente do jogo. E o jogo também tem um minigame secreto que acho que você ia ganhar através desses minigames, que seria praticamente a Black Rabbit, no caso, desmaiando e até ficar preta, e é isso. Sério, é isso só, saca? Então, bem, acho que algumas pessoas podem estar meio decepcionadas, pensavam que ia ser algo mais grande e tal. Mas é isso, essa versão beta. Mas, João Carlos, tem mais uma coisa que você vai falar? Sim. Agora vamos para DLC que o jogo teria. DLC, João Carlos? Sim, o Kenny Carter imaginou muita coisa. É que nem eu imaginou. Depois que eu lançar o primeiro jogo, vou lançar o segundo, terceiro, quarto, quinto. Saca? E nessa DLC eu vou contar agora pra vocês. Contemplem Pop Goes The Silent Night. Pop Goes A Noite Silenciosa, no caso. Após o final do Pop Goes versão beta, praticamente, Pop Goes 2015, essa DLC estava planejada para ser o seguinte: Mike Smith estaria totalmente perturbado. O jogo se passeia no Natal, véspera de Natal, aparentemente. E o Mike Smith estaria tão perturbado que praticamente ele teria um pesadelo. Nesse pesadelo ele estaria na mesma pista que estava nessa versão, praticamente. A mesma pista que ele estava trabalhando em Pop Goes, praticamente. E praticamente a missão do jogo seria o seguinte: se mate antes que o Gravestone, que é o Stone de cemitério e tal, que eu citei agora há pouco, te mate. Essa ideia é meio bizarra, mas parece bem interessante. E esse mapa que a gente está seria a mesma pista dessa versão beta de Pop Goes, só que meio distorcido e tal, saca? E a ideia é o seguinte: a gente te mata e... saca? A missão é a seguinte: a gente tem que se matar, porque senão o Gravestone vai nos pegar e vai nos matar. É isso. O final do jogo seria que o Max Smith Jr. se mata e... é só isso que eu tenho que falar. É só isso. Mas João Carlos, e as mecânicas do jogo e tal? Então, não sabemos muito. Bem, a gente só tem só o pote e as mecânicas são o seguinte, aparentemente. Pelo que a gente tem aqui como base. Você tá se matar. E essa ideia é o seguinte: você tem que tomar pílulas, praticamente. Pílulas para danificar sua saúde, para poder morrer. E o Gravestone praticamente ia voar por SAS praticamente, e a sua missão é tentar danificar ele, saca? Cada pílula que você consome,
o Gravestone ia perdendo algum membro, saca? Significando que você ia estar tentando se afastar da morte que ia te causar, saca? E você ia acabar se matando praticamente. E praticamente você teria que se matar e o final do jogo seria que o Maximus se mata. É isso. Chocados, é só isso? Sim, é só isso. Então, por que essa versão não foi pra frente, Chocados? Por que o Kenny Carter tocou? Então, é bem óbvio. Provavelmente ele foi ver o caminho que o jogo estava seguindo e tal, e provavelmente ficou bem insatisfeito, saca? Ele queria fazer algo provavelmente diferente um pouco e tal, mas não nesse nível, que parecia meio... Falando sério, ao contrário de alguns casos aqui que eu até falei que eu gostaria que fosse assim e tal, eu gostaria que saísse e tal, esse aqui que bom que foi descartado, saca? É legal que a gente tenha aqui pra falar, é legal que a gente tenha esse caso aqui pra gente poder falar e tal, mas realmente é uma versão bem, na minha opinião, bem ruinzinha, saca? A história é praticamente uma fanfic, mas dá pra ver porque o jogo é praticamente uma fan história, praticamente, igual ao Poppy Mans, uma teoria, quer dizer, uma fangame que é com base na teoria e tal. E... João Carlos, se o jogo saísse, seria legal? Então, acho que sim, acho que poderia ter não ia ser o mesmo sucesso que Pop Goes teve, praticamente no final, mas acho que ia ter um certo sucesso, saca? Vai pensar que depois disso, a continuação desse Pop Goes 2015, sim, Kenny Carter pensou em continuação já, quando foi escrever isso. A continuação, no caso, seria Pop Goes Hencory, que é o Pop Goes que eu tava mais curioso de saber como seria. E é praticamente sério mesmo. Como fazer exatamente? Depois eu conto. Quando chegar o vídeo, quando eu for falar sobre esse jogo, eu vou contar. Mas falando sério, cara, eu sinto muito pela demora que esse vídeo teve. Mas no caso, é um vídeo tão simples, porque você demorou, eu já falei, pelo menos com tempo e tal. E eu tô gravando tudo isso no dia que eu tava de férias, praticamente. E que eu tive a oportunidade de fazer isso, saca? E falando sério, eu sinto muito pela demora desse vídeo. Sinto muito mesmo. No final eu nem peguei um vídeo tão bom assim praticamente pra vocês. Eu sinto muito mesmo por isso, saca? Eu me perdoo, quer dizer, eu sinto muito mesmo, saca? Quer dizer, eu ia falar como me perdoem por estar assim e tal, mas falando sério, acho que eu só posso falar que eu realmente sinto muito por ter saído assim, saca? Demorado e no final não sendo uma grande coisa, sério mesmo. Junto com esse vídeo eu tô gravando também outro vídeo, bem longo afinal esse vídeo também, e eu espero que esse vídeo afinal tenha pelo menos, esse vídeo no final tenha pelo menos deixado vocês satisfeitos com como ficou o resultado final, saca? João Carlos, qual vai ser o próximo vídeo sobre fangames canceladas? Vamos continuar com Pop Goes, né? Temos afinal Pop Goes Recoin, Pop Goes History, Pop Goes Finale, Pop Goes Zell, Pop Goes Inf, Pop Goes Eu Esqueci, Pop Goes Eu Não Sei Mais, Pop Goes Comic, Pop Goes Comic 2, Pop Goes Sério, por que tanta coisa cancelada de Pop Goes? Sério mesmo, por que tanta coisa planejada? Sim, temos ideias algumas legais e tal, que seria legal se fosse pra frente e tal, mas falando sério, tem muita coisa Pop Goes que eu não sei por que foi planejada e... Sério... Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sério, me perdoem mesmo pela demora que esse vídeo teve. Sinto muito mesmo pela demora que esse vídeo teve mesmo. E o final nem foi algo tão bom assim. E sério, eu sinto muito mesmo por isso, saca? Desculpem por esse vídeo pequeno. Não tão pequeno assim em questão de tempo, mas tipo assim, sem muito conteúdo aparentemente. E bem demorado praticamente pra sair. Praticamente levou um ano e meio praticamente pra isso sair. E sério, eu sinto muito. Se você gostou do meu canal, por favor, se inscreve aí e me siga lá no meu Instagram. Eu posto muitas coisas sobre mim lá, se você quiser também. E dá o seu like. E sério, muito obrigado mesmo por ver esse vídeo até o final. E me desculpem pela demora, sério mesmo. É isso, muito obrigado e até a próxima. Se cuidem e fui!